Olá, nossos queridos ouvintes e companheiros aqui da Rádio Novo Tempo de Campinas. Você também que é internauta e está nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Meu nome é Esther Guedes, eu faço parte aqui da equipe da Rádio Novo Tempo de Campinas e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu não estou sozinha, nós sempre estamos aqui com um convidado muito especial. Para o nosso segundo episódio do Interativo de Estudo da Rádio Novo Tempo, aqui de Campinas, nós estamos com o nosso querido pastor Jafé Chaves. Um prazer estar aqui com você, viu, pastor? Obrigado, Esther. A alegria toda minha estar aqui com você agora e com todos os ouvintes que estamos acompanhando da Rádio Novo Tempo, agora nesse programa interativo. A gente tem sempre nossas preferências, né, no livro da Bíblia. Eu tenho minha preferência em o Novo Testamento e no Antigo Testamento é o livro de Daniel. É um livro fantástico, realmente. Só que hoje, pastor, a gente vai ter a oportunidade de começarmos o livro de Daniel pelo primeiro capítulo. Antes, pastor, eu queria convidar você que está em casa para seguir as nossas redes sociais. Então, bora lá, pegar o celular, seguir a gente no Instagram, Rádio Novo Tempo Campinas. É Campinas, hein? Também seguir a gente no YouTube, Rádio Novo Tempo Campinas. Também o Associação Paulista Central e o Envolve a PAC. Nós estamos tendo alguns parceiros aqui também que estão apoiando muito os nossos projetos, pastor Jafé. O pastor Gabriel aqui com toda a equipe de jovens, que é departamental aqui dos jovens da PAC, eles estão compartilhando maravilhosamente os nossos interativos para que alcancem mais pessoas. Eu gosto de dizer, pastor, que bênção a gente não guarda pra gente, né? É A gente tem que compartilhar para as pessoas. Então, mais do que nunca, compartilhe aqui o nosso interativo. Pastor, a gente já falou aqui que a gente está seguindo, então, o rumo do livro de Daniel. Nós temos um estudo aqui também para quem quer acompanhar conosco essa temática, que é um estudo específico do livro de Daniel. E sabe uma novidade fantástica, pastor? Algo maravilhoso, é um presente. Isso significa que não tem custo nenhum. Então você pode pedir aí da sua casa pra gente através do número, anota aí que eu vou falar para você, DDD 19 97159 0830. Vou falar de novo. DDD 19 97159 0830. Pastor, é muito fácil. É só mandar eu quero que chega na sua residência. Foi assim que o senhor conseguiu o seu também, né, pastor? Exatamente. E sem custo. Sem custo nenhum. Você pode pedir esse presente que vai chegar na sua casa. E ó, vamos começar então. Antes da gente iniciar esse estudo, eu vou pedir para que o senhor faça uma oração para nós, pedindo a presença do Espírito Santo para o nosso meio aqui. Claro. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque agora nós vamos abrir a Tua Palavra e nós vamos estudar esse livro tão especial que é o livro de Daniel. A nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza a compreender, a colocar em prática na vida, conforme a Tua vontade e em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o livro de Daniel ele é um livro profético, mas ele também tem coisas literais, certo? Sim, então, verdade. O livro ele começa ali com uma batalha que está acontecendo entre duas cidades. Que cidades são essas e por que estava acontecendo essa batalha? Eu entendo ali, pelo que eu li, que são um povo de Deus, de um lado, e depois tem o povo que é pagão de outro. Como que funciona essa batalha? Por que isso aconteceu? Esther, o livro de Daniel não está organizado de maneira cronológica. Ou seja, não foi o capítulo 1, depois o 2 até Sério? o 12. Não está organizado cronologicamente. Está organizado tematicamente. O capítulo 1 e o capítulo 2 realmente estão numa sequência cronológica. O capítulo 3... Agora, chega um momento em que existe uma interseção. O episódio de determinado capítulo está em paralelo com outro e etc. Então, a primeira parte do livro de Daniel é do capítulo 1 até o capítulo 6. É a chamada parte histórica do livro de Daniel. E do capítulo 7 até o capítulo 12 é a parte profética do livro de Daniel. Olha que bacana. Então tem essa divisão para o pessoal aí de casa entender. Então, no comecinho ali de Daniel é uma parte mais histórica, uma parte mais literal, para a gente entender como está escrito. Exatamente. E depois de qual capítulo? Depois do capítulo 7 em diante. É uma parte mais profética. Exatamente. Já. Nossa, que bacana, pastor. Daniel ele teve algumas visões, ele teve 4 visões no livro. Essas 4 visões estão organizadas ali a partir do capítulo 7
À exceção do capítulo 2, que foi uma visão também que ele teve, e etc., que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Mais pra frente, mas essa visão ela trata sobre aspectos muito históricos. Por isso que eu acho que acabou ficando ali na parte histórica do livro, nos primeiros 6 capítulos. E aí essa batalha acontece entre o povo de Deus, como eu disse, Jerusalém, né? E entre Babilônia. Jerusalém, povo de Deus, Babilônia, povo pagão. Por que aconteceu isso? Porque se a gente for pensar na questão histórica, o povo de Deus estava guardado por Deus, protegido por Deus. Só que aí a gente tem um ápice aí na história de onde o povo de Deus perde uma batalha para um povo pagão. Por quê, pastor? Por que Deus às vezes permite que a gente passe por isso? Pois é, exatamente. Se essa parte primeira é a parte histórica, toda a história começa e se desenrola a partir desse capítulo 1, a partir desses primeiros 2 versículos que narram essa história dessa guerra, desse conflito aí entre essas duas nações. Inicialmente, a Babilônia não estava guerreando com Israel. Ela estava em um período assim de ascensão, de crescimento. Era um momento assim perfeito para o Império Babilônico. A Babilônia chegou um momento que foi gigantesca, né? Tanto Exatamente. em território quanto em questões financeiras também, né? Nesse momento ela estava em crescimento ainda. E isso já estava começando pouco antes do rei que ganhou ali em Judá, não é? O rei Nabucodonosor. O pai dele já estava fazendo com que a Babilônia crescesse e tal. E esse ápice foi nesse período que Daniel estava ali em Babilônia. Exatamente nesse período que ele foi levado para lá. Então você perguntou, por que isso aconteceu? Olha, Esther, essa é uma pergunta que nos faz sair até do livro de Daniel para outras coisas do dia a dia e para a vida, não é? Quer dizer, se a gente pede a Deus, a gente ora, fala, conversa, coisas ruins por que essas coisas acontecem? Não é verdade? Bom, é verdade que o povo de Judá, os judeus, ali naquela época, eles estavam com Deus, são um povo de Deus, mas estavam vivendo um momento espiritual bastante delicado. Eles se afastaram um pouco de Deus. Foi Exatamente. pouco ou foi consideravelmente bastante? Olha, foi bastante, viu? O livro das crônicas, lá no segundo livro das crônicas, está escrito, é um texto assim que eu gosto muito, que retrata bem o período, lá no último capítulo, que Deus, da manhã até o fim do dia, mandou os seus profetas. Essa é uma figura de linguagem para dizer que Deus, durante todo o período do povo, ele foi advertindo de que essa crise estava se agravando. Assim, isso que vocês estão fazendo, Exatamente. Esse caminho que vocês estão seguindo não está certo, não está legal. E vai ter consequências. Se vocês continuarem, vai ter consequências. Então Deus avisou, através dos profetas. Ele falou, se vocês continuarem longe, vai ter consequências lá pra frente. Não porque Deus é mau, mas porque havia uma proteção ali de Deus. Só que se o povo escolhe, pelo menos imagino eu que seja isso, né? Depois o senhor confirma. Se o povo escolhe sair da presença de Deus e buscar outros deuses, então Deus fala, se essa é a sua escolha, porque a gente tem o livre-arbítrio, né, pastor? É como um pai conversando com um filho, Esther. Chega um momento, o meu filho tem 13 anos, então eu não estou vivendo ainda esse momento, mas chega um momento em que os pais, de fato, não podem impedir os filhos de fazer as coisas. Assim, eu tô te avisando, tô te aconselhando, né? Mas se você seguir esse caminho, isso vai acontecer. Eu tenho mais experiência. Com meu filho, ele diz filho, assim, pastor? Tenho, Rafinha, um beijão para Rafinha, para Aline, minha esposa. Um abraço para você, Rafa, Aline. Então, Rafinha, às vezes eu estou dando uma orientação a ele, a gente está conversando sério sobre algum assunto e eu digo para ele, olha, Rafa, tem que acontecer assim. Então ele diz, por quê? É natural dessa fase aí, ele né? Entender, né? Mas eu não quero, por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Então a gente explica, mas na verdade ele não quer saber o porquê, não. Ele não quer fazer o que a gente está falando. Exatamente, ele queria argumentar. Argumentar, né? E vai argumentando. E às vezes chega assim no clímax daquela argumentação, né, que a gente está falando, eu digo assim a ele, Rafa, porque eu já tenho 4 vezes mais a sua idade. Não chega a ser 4 vezes ainda. O senhor é novo, pastor é novo. Porque eu já vivi 4 vezes mais que você, porque eu sei o que eu estou dizendo, é para o seu bem. Sim. Então Deus, não é, que enxerga muito além, ele enxerga muito à frente, é o Pai que nos ama e que naquela época disse ao povo, olha,
essa conduta, essa forma, esse estilo de vida, ele vai trazer legal. consequências. E como eu sou um Deus que ama vocês, agora veja só, como eu sou um Deus que ama vocês, eu vou mandá-los para o cativeiro. Foi aí que aconteceu todo o desenrolar da história no ano 605 a.C. Exatamente, ali então, com Babilônia. O povo de Deus, ele se afasta de Deus. E aí Deus, ele chega no momento em dizer, olha, as coisas vão dar errado se vocês continuarem fazendo isso. E eles optam por continuar fazendo isso. E aí chega o momento em que Deus, saindo dali, vê o seu povo sendo entregue à Babilônia. É por isso que está escrito, Esther, lá no capítulo 1, no verso 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, ele os levou para o templo do seu Deus na terra de Sineá. Esse entregou nas mãos dele, o versículo 1 diz que é o do rei Nabucodonosor. Então veja, esse cativeiro, essa luta, o fato de Jerusalém ter caído nas mãos de um outro império, no caso o Império Babilônico, do rei Nabucodonosor, não foi um ato aleatório e a revelia da vontade e da condução de Deus da história. Sim. Aqui está escrito que Deus estava conduzindo esse momento. É aquele momento da disciplina, né, que às vezes é necessário. Que é o que muitas vezes a gente não consegue enxergar como justo quando nós somos os que estão passando ali pelo momento da disciplina, né? É verdade. Mas quem está aplicando está fazendo isso por amor. E aí, pastor, então a gente tem esse momento que a gente vê o povo de Deus, Jerusalém, sendo entregue para um povo pagão. O que é ser um povo pagão? Para quem não sabe. Muito bem. Deus ele tinha estabelecido ao longo da história a sua vontade para várias pessoas. Isso chegou, vamos dizer assim, mais claro e nitidamente para um povo específico, que foi o povo a quem Deus há muito tempo chamou Abraão, muito tempo em relação a esse episódio, atrás, né? Até mesmo esse episódio aqui, Deus chamou Abraão bem lá atrás e aí disse, através de você eu vou estabelecer um povo e através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Então Deus escolheu um povo para que ele pudesse dizer claramente a sua vontade para esse povo e para que esse povo então espalhasse essa notícia para todas as pessoas. Os babilônios, eles viviam em uma condição... Enfim, aí veio... o povo cresceu, veio ali o período do Egito e etc, e etc. O objetivo de Deus era que essa mensagem chegasse até a vida de todas as pessoas para que todos tivessem a oportunidade de fazer a escolha que é a melhor escolha. Sim. É a escolha que o pai está oferecendo a um filho. Em um determinado momento, Jesus diz assim, um pai não dá uma coisa ruim para o seu filho. Como é que Deus vai dar uma coisa ruim para vocês, né? Então, o povo pagão era um povo que não vivia esse ideal de Deus e, pelo contrário, adorava outros deuses. Esse texto aqui que eu acabei de ler, nele está escrito que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ao invadir Jerusalém e ao entrar no templo de Jerusalém, ele tira os utensílios, os móveis ali do templo, os objetos, e leva para o templo do seu Deus. Como uma questão de humilhação mesmo, Exatamente. talvez. Exatamente. Então perceba que não era só uma questão política, uma questão militar, mas era uma questão religiosa que estava ali em jogo também. Então, senão ele teria deixado as coisas para trás, né? Exatamente. Nós estamos hoje lendo a história, mas para aqueles que estavam vivendo a história neste momento, esse recorte histórico mostra o quê? Daria a ideia de que o Deus, que é o Deus de Nabucodonosor, é mais poderoso do que o Deus de Israel, porque o venceu. Transmitir. Exatamente. Então, assim, o paganismo era essa vivência, falando em termos dessa época de Nabucodonosor, essa vivência religiosa a parte daquela vontade de Deus e das revelações divinas. Então, a revelação vinha nesse contexto de outros deuses e etc, e etc. Vinha nisso. E aí a gente sai dessa perspectiva grande da onde estava todo o povo de Israel, e o livro de Daniel ele acaba reduzindo para alguns personagens principais, alguns personagens específicos que são príncipes, né? São rapazes importantes dali que foram retirados da sua terra, da sua família, para servirem como escravos. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. E o que eu acho interessante, Sté, você fez uma conexão bastante interessante, porque não foi uma família, não foi um estado, foi uma cidade inteira, foi uma nação, né? Sim.
essa nação é levada. E por que no livro de Daniel nós só temos o nome de 4 judeus? Isso aí é interessante, não é? Pois é. Olha, eu não acho que significa que todos os outros que não aparecem aqui não foram fiéis. Que Sim. só na nação inteira apenas 4 esses foram 4. fiéis. Não, eu não vejo dessa forma. Não creio que seja assim. E na Bíblia já tiveram... nós temos exemplo de outras pessoas que acharam que estavam sozinhas. O profeta um dia disse a Deus, Senhor, eu estou só. E Deus disse, não, tem milhares de outras pessoas. Não é porque a gente enxerga Exatamente. só esse panorama que não tem um outro, né? É que a Bíblia, querendo ou não, se ela fosse escrever sobre a vida de todo mundo, todos né? que foram fiéis na época ali, Isso. a Bíblia não ia caber em 20 livros. Então, ele teve que ser mais específico, imagino eu, né? E é por isso que eu penso da mesma forma. E é por isso que nós temos, assim, vamos dizer, esse afunilamento, como você falou, com foco em 4 pessoas. E desses 4, o foco ainda cai mais em um deles, né? Todo o livro de Daniel, ele trata sobre o protagonismo dessa pessoa que é Daniel. Então nós temos, mas também cita episódios em que mais 3 amigos dele estavam presentes ali também. Quem eram esses 3 amigos, pastor? Isso aí é bastante interessante, né? Você quer que eu fale qual o nome deles? O nome Qual que eles nome? tinham? O que eles tinham. Vamos deixar mais pra frente essa troca de nomes aí, porque eu quero que o senhor me explique isso também, porque foi tão importante essa troca de nomes, mas tá mais pro decorrer da história aí, né? Exatamente. O livro de Daniel, ele fala sobre Daniel, que é o escritor do livro, né? O autor ali do livro. Mas nós temos também o Ananias, o Misael e o Azarias. Esses eram os companheiros que foram ali nominados, não é, que estavam ali presentes. Aconteceram fatos assim curiosos com eles no decorrer das atividades que eles tiveram ali. Eles foram desafiados a algumas coisas, Em né? alguns momentos, sim. Mas, Muito pastor, desafiados. me explica uma coisa. A Bíblia, ela fala que eles eram rapazes, digamos assim, importantes, de boa família, sabiam ler, sabiam escrever. Então, eram príncipes, que a Bíblia diz ali, né? Só que, pastor, quando você tira pessoas de sua família, de sua cidade, naquela época que tinha guerras, e você levava essas pessoas para serem escravas, na minha cabeça tinha algo diferente para esse escravo. Porque a Bíblia diz que esses rapazes foram levados à presença do rei, e que o rei disse, comam tudo que estiver no meu banquete. Isso é algo que eu não consigo entender muito como escravo, porque escravo a gente pensa numa situação precária, Submissão, né? Então, não por domínio. que o Nabucodonosor ali levou eles para algo tão grande e falou, não, sirvam-se do bom e do melhor, que é o que eu como, segundo a visão dele, né? Era o bom e do melhor. Por que isso? Excelente pergunta essa, Raquel. Desculpa, Esther. Porque quando eu penso também na escravidão, isso me remete àquela privação total de todas as coisas e etc. Eles eram escravos ali? Eram escravos. Só que não era esse tipo de escravidão. Eles tinham a liberdade deles reprimida, eles não podiam ir para onde queriam, não podiam fazer o que queriam, não tinha essa liberdade que não só nós temos hoje, como na época também na cidade de Jerusalém, onde eles moravam, eles tinham. Mas qual era o objetivo aqui? Desculpem, nós temos um grupo, como você falou, de uma família, de várias famílias, que eram famílias que eram a elite, vamos dizer assim, da cidade. Nós não temos a informação detalhada de quem eles eram, mas o fato dessa história ser contada desse jeito eram de famílias nobres. Por quê? Porque eles já eram instruídos, eles já eram alfabetizados. Não era todo mundo na época que tinha acesso a isso, né? Exatamente, não eram, entendeu? Então eles já tinham... E a Bíblia diz que eles tinham boa aparência Exatamente. também, né? Então, ou seja, eram bem tratados, bem cuidados no seu dia a dia, não é? E tinham, por ser de família nobre, um conhecimento e uma penetração, sem dúvidas, na cultura, na sociedade de Jerusalém. Então eles são levados para a Babilônia na condição de escravos, e lá eles são bem tratados ainda, porque o que Nabucodonosor queria era, de certa forma, aprender ali também com eles, não é? Ensinar então tinha essa questão um pouquinho aí de interesse também de Nabucodonosor. Ele queria chamar homens que fossem capacitados para enriquecer ali o seu reino. E principalmente ensiná-los, porque aqui está escrito que o rei ele os chama e ele determina um tutor, um preceptor, um professor
que vai orientá-los para que eles aprendam a cultura dos babilônios também. Com que objetivo? Ora, se eles são uma família de influência, o objetivo era influenciar não só a vida deles, mas o povo também. Com o quê? Com a cultura babilônica. Então eles chegam ali na Babilônia, eles são escravos, eles foram retirados de sua família, eles não podiam sair dali, mas eles são bem tratados, digamos assim, né? E ainda são ensinados. Só que esses 4 amigos, eles passam, Daniel e os 4 amigos, né? Eles passam por alguns probleminhas aí, porque eles tinham um conhecimento do que era certo perante Deus, porque eles eram parte do povo de Deus, e ali agora eles se encontravam numa forma ali, num local, aonde as pessoas não seguiam as mesmas coisas que eles. Então, eles eram os diferentes ali, né? Tinha toda uma nação que seguia um rumo e eles eram diferentes. E eu quero que o senhor me conta quais foram esses desafios, que o senhor me conte aí o que eles passaram depois que eles chegam lá e se deparam com tudo aquilo ali que o rei preparou para eles. Só ressaltando que havia também essa escravidão opressiva, aquela da tortura, tinha uma separação etc. ali, né, de um grupo. Exatamente, mas essa especificamente que o Daniel e seus amigos passaram não era esse tipo, né? O Nabucodonosor, ele gostaria o que ele queria era influenciar o povo. Então ele pega a gente da nobreza, aí ele faz uma reaculturação desse grupo e não é para que ele possa dominar. Isso é muito importante. Então ele faz essa, como é que chama? Reaculturação. Ele quer mudar tudo que eles já conheciam, que seguiam, para uma nova perspectiva e, sem dúvida, princípios religiosos estavam ali no meio, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez até um dos mais fortes que estavam ali. Então eles chegaram lá. E aí a Bíblia já começa dizendo que eles viram um desafio logo de cara, que para todo mundo pode parecer algo bonito, visível, tipo, nossa, o rei tratou eles muito bem, serviu um banquete ali para eles que eles pudessem se alimentar, mas a Bíblia diz que não deu muito certo para Daniel e seus amigos, né, pastor? Imagine uma viagem aí de muitos dias, não é? Mais de um mês, de onde eles estavam até a cidade de Babilônia. Nessa viagem, como toda viagem, a gente não come em casa, não é? As coisas não acontecem, tinha um desconforto. E lembrando famintos. Cansados, exatamente. Então, mas lembrando que eles não estavam assim sendo chicoteados, torturados, mas ainda estavam dominados. Então, eles estavam indo não em circunstâncias ideais. E não quando é como eles se chegam, tivessem carruagens com cavalinhos chegando rapidinho, não eram correndo. Tão bem tratados desse jeito, não. E quando eles chegam lá, eles são recebidos, de fato, de uma maneira diferenciada, porque o propósito do rei, né, de domínio ali, através deles, através de como ele faria isso com a nobreza da cidade de Jerusalém, do povo de Judá, seria diferente. E aí ele oferece, como você disse, uma comida diferente também. Não era o que eles estavam acostumados a comer. Exatamente. E nem aquilo que até os mais pobres comiam, né? Porque aqui está escrito que eles receberiam a alimentação deles daquilo que era preparado para o rei também. E aí vem uma questão interessante. Deus ele tinha determinado ao povo, desde muito tempo antes de Daniel, desde muito tempo antes ali da época de Moisés, mas na época de Moisés o povo foi relembrado de que não deveria comer todas as coisas e nem beber todas as bebidas. Existe uma separação, né, pastor? Exatamente. Do que você pode comer e o que você não pode comer. E não porque Deus é mau e quer te proibir de comer algo gostoso. Não, é porque existem princípios que hoje até mesmo a ciência está explicando, né, pastor? De algumas coisas que fazem mal para o nosso corpo e outras que fazem bem. E hoje, se você pesquisar, os motivos existem. Então, entre elas, por exemplo, pastor, a gente pode citar aí o quê? A carne de porco, o peixe de couro, né? Exatamente. Que é o que Deus proíbe. Ele dá ali algumas especificações, alguns né, para você tipos de saber. aves. Exatamente. E se você pesquisa, hoje existem comprovações científicas de que aquilo não nos faz bem mesmo, né? Ele dá essa explicação. E aí, então, Daniel e os seus amigos, eles estavam acostumados, então, com uma alimentação como Deus havia orientado, é isso? Sim, exatamente. Tá aí, você tocou na questão, como Deus havia orientado. Eu acho interessante esclarecer isso porque a gente nem sempre vai encontrar uma justificativa científica, né? Sim. Por que não se deve comer alguma coisa ou por que se deve comer outra. Esse, na verdade, nem deve ser. Isso ajuda a esclarecer e a entender o porquê desse cuidado de Deus conosco. Mas qual é o critério principal? O fato de que Deus disse. Obediência, a obediência. Né?
Então, Daniel, ele cresceu assim, os pais de Daniel, né, geração após geração, tendo essa percepção da vontade de Deus e aplicando na vida, e agora ele vai para uma outra região, para uma outra cultura, uma outra língua e para um outro cardápio também. E agora ele é colocado diante dele coisas que Deus disse que não deveria comer, que não deveria beber. E eu fico assim pensando, depois dessa viagem toda que eles fizeram, depois de tudo isso, não é? As privações que eles tiveram na viagem, as privações naturais por conta, enfim, do percurso, e agora é dito a eles, bom, vocês vão ter uma alimentação aqui da melhor qualidade. E aí eles tomam uma decisão muito importante. Eles que eu me refiro não só ao Daniel, mas os três amigos dele. Amigos também. Eles tomam uma decisão muito importante de se abster daquela comida e daquela bebida para comer, então, vegetais. Não há nenhum tipo de proibição na Bíblia quanto a vegetais. Quanto aos animais, Deus estabeleceu alguns critérios de alimentação. Então, Daniel disse assim, bom, para não errar, né? Se eles foram mortos, porque não ter que ficar veja perguntando para o cozinheiro, né? O que é isso exatamente. aí? E uma coisa interessante, não é só a questão do tipo de carne, mas a forma como a carne também, como o animal foi abatido e etc. Tinha essa questão também. Tem esse critério bíblico também, não é? Então, para evitar isso, ele diz, bom, nós vamos comer só vegetais. E aí, como o rei havia determinado que eles deveriam ter o melhor tipo de alimentação, aí o chefe ali que estava coordenando esse grupo de prisioneiros disse assim, não, mas aí o rei vai perceber que vocês estão assim mais frágeis e etc. Porque assim, o que eles estavam fazendo tinha muita coisa ali envolvida. Porque não era só dizer, nós não vamos comer isso. A gente tem que entender que eles não eram convidados especiais, né? Exatamente. Então não é como se eles pudessem sair recusando as coisas. Eles eram escravos. Eles tinham sido obrigados a estar ali. E aí eles chegam e eles tomam esse posicionamento de dizer, olha, meu Deus me orientou que eu não deveria comer essas coisas. A confiança que eles tiveram em Deus foi muito grande. A obediência a Deus foi muito grande, pelo que o senhor está falando também. E principalmente a coragem, né, pastor? Porque você enfrentar todo um governo ali, toda uma estrutura, porque todos os outros ali, pelo visto, acabaram comendo, né? Porque pelo que o senhor fala aí, depois vai ter... o cara fica preocupado ali do rei, né? Nossa, mas vocês vão ficar fraquinhos. Então quer dizer que os outros não estavam se opondo, provavelmente, né? Alguns puderam ter se exatamente, se oposto, dá a mas entender isso, não é? Que alguns acabaram comendo. Porque, afinal de contas, quando o supervisor ali daquele grupo de escravos, ele diz que avaliou a aparência deles, eles pareciam saudáveis, apesar de não terem comido a carne que era oferecida, o vinho que era oferecido e etc. Eles pareciam mais saudáveis. E não é dito assim, ele e os outros que não quiseram e etc. Bom, tem uma restrição a eles ali, né? Quem mais tomou essa decisão, a Bíblia não relata. Fato é que eles sim. Eles tomaram. Né? E aí depois eles fazem um desafio, né? Pelo que a Bíblia fala. Sim. Eles falam, então vamos fazer o seguinte... Durante esse tempo, esse determinado tempo, os outros vão comer o que você for oferecer e nós vamos ficar com o que o nosso Deus recomendou. Nós vamos ficar comendo vegetais, uma comida mais saudável, água, nada de vinho, nada de bebidas alcoólicas. A gente vai ficar dentro desse padrão que foi o que Deus nos orientou. Eu imagino que ali o servo deve ter falado, coitado, né? Tadinho. A gente prepara tudo do bom e do melhor e eles querendo comer aí aquela coisinha tão verdinha, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam isso, né? De quem é vegano, vegetariano. Tipo, mas vai comer o quê? Deus, ele deu tantas coisas para nós comermos, né, pastor? Exatamente. E eles não ficaram aparentemente fragilizados por não terem... Ou seja, a aparência deles comendo 10 dias só vegetais e a aparência daqueles que estavam comendo as outras coisas era a mesma, né? Então, muito pelo contrário, a Bíblia ainda diz que eles estavam fortes, que eles estavam bem. Havia aparência de mais vitalidade, exatamente. Né? E quando houveram outros testes, pelo que a Bíblia fala, eles estavam muito mais bem capacitados
do que os outros. Então, o senhor acha que isso influencia, pastor, a nossa alimentação? Ela influencia também na nossa capacidade mental para a gente estudar, na nossa questão até mesmo espiritual? Sem dúvidas, Esther. Eu não sou da área de saúde, não sou nutricionista, mas a gente nem precisa ser para poder saber e perceber tudo que a ciência também diz hoje, né? Já que você tocou no assunto anteriormente da questão dos benefícios científicos comprovados já de uma alimentação saudável. Sim. E não só a questão da alimentação, mas uma série de outros fatores, como exercício físico, etc. Sim. Ou seja, um estilo de vida saudável. E a alimentação faz parte disso. Então você perguntou assim, mas isso influencia a nossa vida espiritual também? Olha, na história de Daniel, é verdade que tem uma série de fatores, né? Deus agiu diretamente dando um dom específico a eles, que foi o dom de sabedoria e etc. Mas quando nós estamos saudáveis, fisicamente saudáveis, os outros aspectos de nossa vida tendem ao equilíbrio também. Nós somos um complexo, né? Sim. Assim, eu diria, de iniciativas que devem trazer uma série de benefícios em todas as áreas. A questão física, a questão mental, a questão espiritual, e elas estão interligadas. Sim. É nesse sentido que nós somos esse complexo de coisas. A Bíblia né? fala também que nosso corpo é o templo do Espírito Exatamente. Santo, né? Então, Então, nós precisamos cuidar bem dele, nós precisamos estar com o templo bem, para que o Espírito Santo possa habitar em nós e nos usar, né? Fisicamente bem, emocionalmente bem, e essas coisas se completam. Exatamente. E se ajudam, e se apoiam, e se estimulam e ajudam a potencializar outras áreas também, né? Exatamente. O nosso tempo ele está correndo aqui, pastor, mas vamos fazer um resumo geral, então, para a gente seguir para a próxima etapa. Então, a gente tem aí logo no começo uma batalha entre dois povos, o povo de Deus e o povo pagão, aonde o povo pagão ele vence e pega algumas pessoas para levar como escravos. Há essa separação, então, que o senhor nos falou, né, de algumas pessoas que foram escravos mesmo, privados de todo tipo de, não apenas de liberdade, mas de alimentação, forçados a trabalhar e tudo mais, mas há também aqueles que foram levados para estudarem e terem a reculturação, é isso que fala? Exato. Para mudar, reaculturados, né? ali para mudar a sua cultura ali, as suas crenças também, né? E aí Daniel e seus amigos, que viram os personagens principais da história do livro de Daniel, são levados para um banquete e ali oferecido a eles, até mesmo talvez no começo forçado, né, que eles comessem aquilo e eles se opõem. Eles falam, não foi isso que Deus mandou que comêssemos. Trazendo isso para nossa realidade hoje, pastor. Você acha que, eu imagino que os jovens hoje em dia, eles passem por muitos desafios. Então, hoje nós estamos num mundo onde a maior cultura, infelizmente, por máximo que se fale muito da Bíblia, não é o que Deus nos ordenou. Hoje, a maior parte das pessoas, infelizmente, não sabem nem o que está escrito na Bíblia, né, pastor? Então, nós estamos num mundo que nos leva e nos puxa o tempo todo para o pecado. E os jovens, eles são muito levados para isso, mas não apenas os jovens. Eu imagino que durante toda a nossa vida há muitas dificuldades, muitos desafios que vão aparecendo porque o inimigo ele coloca isso na nossa vida. Você acha que a história de Daniel e de seus amigos é possível que sirva como exemplo para que nós possamos aplicar isso na nossa vida hoje? Sem dúvidas, Esther. Até porque você mencionou jovens e considerando o fato de que aqui no capítulo 1 mesmo, no versículo 21, está escrito que Daniel ficou ali até o primeiro ano do rei Ciro. Isso fecha um ciclo de aproximadamente 70 e poucos anos. Então, o que se imagina é que Daniel era bem jovem quando foi para lá, no capítulo 1. Porque a história dele, a história aqui, diz que ele estava vivo 70 anos depois disso. Então, quer dizer que realmente era bem jovem. E nesse período, já nesse período da história humana, as pessoas já não viviam tanto como a Bíblia descreve, que no começo elas viviam centenas de anos, né? Nesse período aqui, já era um período de vida semelhante ao nosso hoje. Então, Daniel deve ter ido para lá com quantos anos? Sei lá, 20 e poucos anos, ele estava por ali. Então, ele, com essa idade, já tinha um caráter muito disposto, muito forte, muito alinhado com a vontade de Deus. E essas histórias que nós lemos aqui nos mostram isso.
Então a gente citou agora a história da questão da alimentação, mas os nomes deles, nós falamos antes, foram trocados também. Verdade. E o objetivo disso era impor uma cultura pagã, que a gente conversou no início. Essa cultura pagã que tem o objetivo de... ou que, vivendo essa cultura pagã, era um distanciamento do ideal divino. Antigamente, os nomes, eles tinham muita relação, né, pastor? Muito mais com do que o que hoje. os pais queriam que aquela pessoa fosse, ou o significado dos nomes eram muito importantes, né? E o nome desses rapazes, eles tinham algum significado? Eles tinham esse vínculo com a crença dos seus pais? Sem dúvidas. Pegando só o exemplo de Daniel, por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. O nome dele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Bel é um deus pagão. Era um deus pagão. Então, era um deus dali dos tira até babilônios. mesmo dos seus nomes, Sim. a influência cristã, a influência judaica ali na época, né? Ainda não tinha influência cristã, mas a influência judaica, Sim. que tinha ali aquele vínculo com Deus, ele tira até mesmo isso e fala, até o seu nome vai ser dos nossos deuses. É isso mesmo? Então, agora você imagine ouvindo, não que seja esse o significado do nome dele, o significado é Deus é meu juiz, não é? Mas imagine você que você ouve o tempo todo quando lhe chamam, assim, Deus está com você, Deus está com você, Deus está... É isso que significa o seu nome. Agora... Bel está com você, Bel está com você. Então acontece essa mudança. E essa mudança aconteceu também com os outros amigos de Daniel, com os outros 3. Então você tinha a questão da alimentação, tinha a questão da língua. Você acha que isso foi uma questão de forçar, pastor? Tipo assim, olha, agora vocês são dessa cultura, o nome de vocês vai ser esse, e vocês vão ter que aceitar isso, porque nós estamos mudando até coisas de que vocês sempre... algo que não foi nem mesmo vocês que escolheram, mas agora nós estamos mudando a essência de quem vocês são. Você acha que... Sem dúvidas. Como você mencionou, o impacto da escolha do nome e do nome no passado era, e nessa cultura especificamente... nessa cultura e nessa época era bem diferente de hoje. O impacto era muito maior, né? Então, saber o significado do nome Jafé é uma coisa, mas a relação que se tinha na época era muito maior. Então, quando o nome deles é trocado, ali está sendo dado um recado muito claro. A sua vida com o seu Deus é daqui para trás. Daqui para adiante é um novo Deus e uma nova vida. Eu imagino como deve ser difícil, pastor, porque hoje nós não somos obrigados a abandonar o nosso Deus, mas quantas vezes em nossas decisões a gente não deixa nosso Deus de lado, nós não deixamos as escolhas que Deus queria que tomássemos, nós nem perguntamos para Ele, nós não vamos até a sua palavra para saber o que é certo, o que é errado. E não está sendo obrigado a gente a fazer isso, nós fazemos porque voluntariamente, é o nosso interior, exatamente, é o que nós desejamos fazer. Esses meninos, eles estavam sendo obrigados a passar por isso. E pelo episódio da comida, a gente percebe que eles resistiram a isso. Manteram firmes. Não temos a informação no texto do livro de Daniel de como é que eles reagiram a essa questão da troca dos nomes. Era uma questão que estava fora do controle deles, eles não podiam dizer assim, não me chame assim mais e etc. Mas o que a gente percebe é que na medida em que eles puderam resistir a essa aculturação, a essa reaculturação, eles resistiram. E acima de tudo, mantiveram tudo aquilo que eles tinham aprendido, né? Como padrão. Como é muito importante os pais também ensinarem o caminho certo a seus filhos, né? Porque quando eles forem passar pelas provações, eles vão saber o caminho certo. Mas... foi escolha de Daniel e de seus amigos a continuarem seguindo o caminho de Deus. Então, a gente consegue ver na história que eles sofreram grandes batalhas, que eles foram forçados a fazer grandes coisas, lhes foi oferecido grandes coisas ali também, que eles recusaram por saber que aquilo não estava correto. E a história disse que eles venceram, porque eles se tornaram mais sábios do que os outros, porque Deus os honrou, né? Então, eles foram firmes, Deus os deu sabedoria. Deus deu boa aparência, Deus não os abandonou e ainda mostrou o seu poder através deles. E aí depois, mais pra frente, dando um spoiler aí pra vocês, que vamos ver nos próximos capítulos, Daniel ele se torna alguém muito importante ali, né, no reino de Nabucodonosor. O capítulo 1 de Daniel, que nós estamos discutindo agora, ele percorre um período de 2 anos e pouquinho. Porque está escrito que no início eles foram colocados sob a coordenação lá de alguém que deveria educá-los e 2 anos depois, eles deveriam ser submetidos ao rei, ao interrogatório dele, a uma avaliação dele.
E aí no capítulo 1, verso 20, está escrito: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Esté, isso não foi porque eles comeram vegetais, isso aqui foi um dom de Deus. Exatamente. Mas o fato deles terem negado a comida, que era um banquete inicialmente, era a melhor comida que podia ser oferecida, o fato deles resistirem, aí como você, sem querer dar spoiler, a outras questões ali no livro de Daniel, deles se manterem assim tão firmes diante de situações em que a vida deles estava em jogo, é que nos indica tanto a disposição que eles tinham de seguir a Deus, e nesse texto aqui nós temos a resposta de Deus. Exatamente. A resposta de Deus a essa fidelidade foi que eles foram abençoados com dons que ficaram muito evidentes, né, quando comparado à capacidade deles diante daqueles que haviam ali. Ou seja, Deus ele tem uma resposta à nossa obediência e à nossa fidelidade. Amém, pastor. Que sejamos justos sempre, que Amém. sigamos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, porque eu não tenho dúvida que, do mesmo jeito que Daniel e seus amigos confiaram em Deus e Deus os respondeu, Deus vai nos responder também. Amém. Pastor, a gente chega ao fim aqui de mais um episódio. Estou triste de estar acabando, porque por mim a gente ficava aqui muito mais tempo, porque tinha muito mais coisas para falar. Que conversa agradável. Foi gostoso, né, pastor? Que bom estarmos aqui. Então, pessoal, quero falar para vocês que na semana que vem nós continuamos. Nós vamos começar a entrar um pouquinho agora, pastor, nessa parte profética. Então, semana que vem o episódio vai estar tão fantástico quanto esse. Então, entrem, fiquem ligados, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas também, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Pastor, foi um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Espero que aceite futuros convites nossos também, porque eu tenho certeza que o pessoal lá de casa vai querer ver o senhor aqui mais vezes, e eu vou querer ter esse papo aqui com o senhor também mais vezes, se possível. Obrigado, Esté. A alegria foi minha ter aqui a sua companhia e a companhia da audiência da Novo Tempo aqui de Campinas, e todos aqueles que estão na internet também nos acompanhando. Exatamente. Claro, né? Você que está ouvindo a Rádio Novo Tempo, a nossa programação continua, então continua ligado aqui com a gente, e até sábado que vem. Tchau, tchau.